no matter what. If you increase the money supply, you get inflation. Se você aumentar a oferta de dinheiro, você terá inflação. E nos últimos anos, os Estados Unidos imprimiram trilhões de dólares. E a maioria das pessoas não tem realmente a noção da dimensão de quanto que é 1 trilhão. Por isso eu queria fazer um exercício aqui com vocês, tá? Porque quando eu descobri, eu pessoalmente fiquei chocado. Quantos dias tem 1 milhão de segundos? A resposta é 11,5 dias. Agora uma pergunta melhor. Quantos dias tem 1 bilhão de segundos? A resposta aqui não são dias, mas sim 31,7 anos. E agora a grande questão para a gente ter noção da dimensão. Quantos dias são referentes a 1 trilhão de segundos? A resposta aqui é 31.709 anos. 1 trilhão é um número enorme e só em 2020 os Estados Unidos imprimiram 3 trilhões de dólares e depois disso foram impressos vários trilhões a mais nos próximos anos. Agora que o mundo está enfrentando uma crise de inflação, como consertar isso? Isso é o que o Elon Musk tem a nos dizer. Eu vou rodar o vídeo e na sequência eu traduzo pra gente. There's not some magical cure for getting rid of inflation, except to increase the productivity, the output of goods and services. So, if you say like what is money? You've got these sort of it's basically numbers in a database that come up to some total. Then you've got the output of goods and services of the economy, and as long as the ratio of money to ratio of goods and services stays, if that stays constant, you have no inflation. If you add more money, if you add money to the system faster than you increase goods and services, Right. then you have inflation. So all of these COVID sort of stimulus bills were not paid for. They just generated more currency, more more money was created because the federal government, the checks always pass, unless you hit a debt limit, which there's probably going to be some debt limit crisis later this year. But provided you haven't hit the debt limit, the federal government, unlike state governments or city governments or individuals, can simply issue more money, and that's what they did. I mean, as the old saying goes, there's no free lunch. Traduzindo aqui então, não há cura mágica para se livrar da inflação, exceto aumentar a produtividade e a produção de bens e serviços. Então, o que é dinheiro? São apenas números em um banco de dados que somam a um total, e você tem a produção de bens e serviços da economia. Enquanto a relação entre o dinheiro e a produção de bens e serviços permanecer constante, não haverá inflação. Se você adicionar mais dinheiro ao sistema mais rápido do que aumenta a produção de bens e serviços, então haverá inflação. Todos esses projetos de estímulo na Covid não foram pagos, eles simplesmente geraram mais dinheiro. Não há almoço grátis. Como bem ele disse, essa frase é muito importante. Não há almoço grátis. Vocês lembram dos cheques de estímulo de $1.200 que todo mundo recebeu nos Estados Unidos durante a pandemia? Dinheiro grátis, né? $1.200 na realidade mal cobriam um mês de aluguel ali na cidade de Nova York. Mas de que isso importa? Lembrando que a gente teve cheques aí também de estímulo no Brasil. O que importa é que isso é dinheiro grátis. Bem, não exatamente. Agora a gente está pagando por isso com um imposto oculto chamado de inflação. Quando todos esses trilhões foram criados, eles foram para as pessoas no topo e em seguida o dinheiro escorreu até o fundo através desses cheques de estímulo, onde as pessoas receberam esses pequenos cheques aí. Isso é conhecido como o efeito catalã, e os ricos ficam mais ricos enquanto os pobres ficam mais pobres. A mídia faz você acreditar que a inflação é culpa do consumidor, mas isso não é verdade. Inflation is made in Washington because only Washington can create money. And any other attribution to other groups of inflation is wrong. Consumers don't produce it. Producers don't produce it. The trade unions don't produce it. Foreign sheiks don't produce it. Oil imports don't produce it. What produces it is too much government spending and too much government creation of money and nothing else. Yes, sir. Traduzindo o vídeo, o que é inflação? Os consumidores não a produzem, os produtores não a produzem, os sindicatos não a produzem, os estrangeiros não a produzem, as importações de petróleo não a produzem.
O que produz inflação é o excesso de gastos do governo e a criação excessiva de dinheiro pelo governo e nada mais. Eu me lembro quando eu era criança que minha mãe falava que dinheiro não cresce em árvores. Eu realmente gostaria que fosse assim, porque isso pelo menos exigiria algum esforço para a criação de dinheiro, porque hoje é tudo digital. São números em uma tela e um pequeno grupo de pessoas aí que aperta simplesmente um botão e decide criar mais moeda. Não me leve a mal, eu não sou contra a inflação. A inflação ela pode ser boa desde que ela seja controlada. Isso parece bom na teoria, mas na realidade não funciona assim. Para controlar a inflação, você precisa controlar o dinheiro, e o dinheiro é controlado por seres humanos. Seres humanos esses que são incapazes de controlar a si mesmos. Então, eventualmente, vai ser impresso mais dinheiro, o que leva à inflação, e então podemos acabar em situações tão ruins como a que tivemos recentemente na Venezuela. Algo que sabemos que aconteceu é que o Bolívar venezuelano se hiperinflacionou e chegou a um ponto em que você precisa basicamente dessa quantidade de bolívares venezuelanos para comprar este rolo de papel higiênico. Neste ponto você estaria melhor aí usando o dinheiro como papel higiênico ao invés das notas, tá? Você precisaria também dessa quantidade de bolívares venezuelanos para comprar apenas esse frango, tá? E, além disso, você também tem essa imagem onde mostra todo o dinheiro necessário para você comprar simplesmente essa quantidade de tomates. A realidade é que quando o dinheiro quebra, tudo desaba. O dinheiro ele é a cola da sociedade. É como as pessoas cooperam, interagem e trocam serviços entre si, e quando o dinheiro falha, tudo desmorona. E ao longo da história vimos isso acontecer repetidamente. Eventualmente o dinheiro fiat se desvaloriza completamente e vai tender a zero. Mesmo se olharmos para o Império Romano, que usava metais preciosos como moeda, eles conseguiram desvalorizar gradualmente a sua moeda principal de prata, o denário, que foi utilizado durante os primeiros 220 anos do Império, até que ele continha apenas 0,5% de prata. E isso levou à hiperinflação, uma economia fragmentada e, eventualmente, a queda do Império Romano. Então, se o problema do dinheiro é a inflação descontrolada, como chegamos à inflação controlada? A resposta é criptomoeda descentralizada. Porque quando você tem uma criptomoeda descentralizada, em vez de uma ou 10 pessoas definindo as regras são definidas aí por milhares de pessoas, até mesmo centenas de milhares de pessoas. Então é mais difícil de você mudar as regras. Você não tem um grupo restrito ali com interesses próprios que pode mudar a seu bel prazer, tá? Se você quiser mudar as regras, você terá que convencer mais da metade aí da comunidade, por exemplo, se olharmos para o Bitcoin. Para usar o Bitcoin de exemplo aí, um dia a gente vai ter um limite rígido de 21 milhões de moedas, mas até lá há uma inflação controlada a cada 10 minutos, quando novos Bitcoins são criados. Em seguida, temos as moedas de prova de participação, que já têm todas as suas moedas em circulação e não serão criadas mais. Mas isso só pode ser garantido se a rede realmente for descentralizada, tá? Porque se você tiver uma moeda de prova de participação que é controlada por poucas pessoas, elas podem simplesmente decidir a qualquer momento criar novas moedas. Depois a gente tem o Ethereum, que é muito interessante, pois continua a criar novas moedas Ether, né? Mas também, a cada vez que uma transação é feita em Ethereum, uma parte dela é queimada. Então, quando a rede está muito ocupada, mais Ethereum é queimado do que criado, o que poderia levar a momentos aí em que o Ethereum é deflacionário. Há um grande mal-entendido sobre as criptomoedas descentralizadas. Acredita-se que as regras são bloqueadas e que não podem mudar, mas isso daí não é verdade. Usemos, por exemplo, vamos usar um exemplo aí no futuro que o Bitcoin, logicamente ele provavelmente terá aí 21 milhões de moedas, mas é possível que as regras mudem, embora seja improvável. É possível, vamos supor que no futuro o Bitcoin sofra um evento catastrófico, dado isso, haverá uma emergência, a comunidade se reunirá e mudará as regras. Esse é o ponto fundamental das criptomoedas descentralizadas. As regras podem sim mudar, mas em vez disso ser decidido por uma ou 10 pessoas, isso é decidido por toda a comunidade. Se não tiver um consenso da comunidade, não ocorrerá mudança. Os países sabem que as moedas fiduciárias aí estão a caminho do fim, portanto, eles estão trabalhando aí em moedas
digitais dos bancos centrais, e quase todos os países do mundo têm uma moeda de banco central, aí, uma CBDC, sendo criada. Quando essas CBDCs forem criadas, vai ser necessário a gente utilizar criptomoedas? Eu acredito que sim, tá? Porque basicamente, na minha visão, que os governos estão fazendo, eles estão mudando de um sistema físico, que já está totalmente inviável, para um sistema digital. Mas os hábitos deles de imprimir ou emitir moeda aí para pagar a dívida e para continuar esse processo inflacionário, na minha opinião, não vai mudar, tá? Vai ficar até mais fácil para eles, porque vai estar tudo já digitalizado. Bom, isso é tudo que eu tinha para falar sobre o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece, por favor, de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ficar ligado aí nas novidades. Agora que eu dei minha opinião para vocês aí de como funciona o processo inflacionário, eu queria ouvir um pouquinho do que vocês acham desse sistema e quais são ativos aí possíveis no futuro que podem defender o nosso poder de compra. É isso aí, muito obrigado pelo tempo de todos e até a próxima.